pessoa coloca o fone e esquece do fone. Boa noite, tudo bem? Hoje eu vou ter o prazer de conversar com a Flávia, uma fofa. Vamos falar sobre o Outubro Rosa, vim até de rosinha, ó, para poder falarmos sobre esse assunto, um assunto muito importante, né? Falarmos do câncer de mama. Ela é mastologista, então ela vai trazer muito conteúdo pra gente. E aí, Laurinha, Deus te abençoe. Vamos conversar sobre aí, a Laurinha, você ainda é muito jovem, mas já pode aprender, né? Desde nova já, a respeito de como se cuidar, do autocuidado, né? De ficar atento. É sempre bom a gente começar desde cedo, né? Se olhando, se cuidando, esperar a Flávia entrar para poder fazer esse bate-papo com ela. Esse mês de outubro, né, a gente comemora o mês do... A gente comemora não, né? Na realidade a gente faz assim, né? Do Outubro Rosa. Oi, Camila. Ei, Flávia, tudo Tudo bem? bem? Tudo bem. Queria agradecer pelo convite. Estou muito feliz em Ma- estar aqui com você hoje. Imagina, quem agradece sou eu. Imagina poder ter você aqui com tanta informação tão fofa. Queria agradecer sua mãe. Sua mãe ela é uma gracinha. E eu acho tão bonitinha que a gente, depois que se torna mãe, né? Ela coloca, e ela fala de você de uma forma assim, que ela tem orgulho mesmo, muita admiração. É muito bonitinha. Nossa, e ela te adora, Camila. Te segue, te adora. Eu também gosto muito dela. Flávia, eu vim até de rosa, ó, pra gente poder falar sobre um Sou muito bem. assunto Eu não tô de rosa que. hoje, né? Ah, Eu falei assim, não, a gente tem que colocar para poder realmente fazer jus ao nome da live, né? Eu queria primeiro que você se apresentasse, me falasse quem você é, para depois a gente começar a falar, né? Sobre esse tema que ainda é muito importante a gente conversar. Ei, Marinês, ó, beijo, ah, obrigada, viu, já, querida? já chegou aí. Então, eu sou mastologista. A minha formação, Camila, eu sou ginecologista. Eu vim da ginecologia, obstetrícia. Hoje eu faço só uma cirurgia específica na ginecologia. Eu larguei a ginecologia obstetrícia e sou mastologista e cirurgião oncoplástica, que é a parte da mastologia que faz as reconstruções mamárias, que é uma especialidade nova na mastologia. Hoje o mastologista tem feito essa parte também, né? Eu sou formada há quase 27 anos e mastologista há 24. Pouco tempo, né? Recém-formada. Você nasceu e já virou médica, né? Porque você é novinha. Recém-formada. Eu formei com 15 anos, sabe? E é isso. Então eu trabalho hoje praticamente com mastologia, né? E eu trabalho no consultório, eu trabalho na rede pública também. E tô aí há um tempo E nessa. aqui, eu vou fazer uma pergunta que é pura curiosidade. Mas quando chega essa época de outubro, que a gente vê realmente tanta gente falando sobre esse movimento, você tem mais procura? Olha, tem pacientes o que acontece em outubro é que algumas pacientes que estavam sem fazer há muito tempo o rastreamento lembram em outubro. Ou então lembram, tem 2 anos que eu não faço, tem 3 anos que eu não faço. E aí vem o outubro rosa, ele lembra as pessoas para mama, né? Faz a paciente lembrar das suas mamas. E aquela paciente que às vezes o ginecologista encaminhou para o mastologista há um tempo, tá enrolando, ou porque coloca outras prioridades na sua vida e acaba não tendo tempo. E aí lembram. Então, a campanha do Outubro Rosa é importantíssima, porque capta essas pacientes que estavam assim, meio que perdidas mesmo, né? O que Então, é?
essa campanha Outubro Rosa, né? Que a gente fala tanto, a gente às vezes vê tanta gente de rosa, mas não entende nada, né? O O que 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 é é? isso, lacinho, né? O que quer dizer isso? É uma campanha que começou no início dos anos 90. E ela começou exatamente para conscientizar a população da importância do rastreamento do câncer de mama e do diagnóstico precoce. Porque desde essa época, e foi exatamente a época que eu me formei, a época que eu estava começando a mastologia. E aí, a época que estava tendo muitas mudanças na mastologia. Antes do tratamento era todo mastectomia, sem reconstrução, ou se fazia uma reconstrução muito tardia. As pacientes realmente eram muito mutiladas, todas elas, praticamente todas. E a gente estava começando com uma mudança, Camila, que os trabalhos, os estudos naquela época começaram a mostrar que o resultado do tratamento da mastectomia em relação à retirada só de uma área da mama fazendo a radioterapia era semelhante. Então, por que, que a gente ia ter que tirar a mama de todo mundo, né? Então, essa campanha veio junto com essa mudança de olhar mesmo da mastologia, com a diferenciação das pacientes com diagnóstico precoce daquelas que estavam em casos mais avançados, né? Então, Entendi. a campanha desse ano, então ela vem através de ações na sociedade, Camila. Então, antes tinham ações em praças, a corrida anual do Outubro Uhum. Rosa, né? Várias coisas na mídia. Esse ano foi toda voltada para as redes sociais, porque a gente não pôde, por causa da pandemia, fazer essas ações. Então, e hoje, vou falar de uma vez do tema da campanha. O tema esse ano é quanto antes melhor, todos contra o câncer, chamando toda a população para divulgar. Então, divulgar nas redes sociais, divulgar para os seus familiares, para os amigos, e incentivando as mulheres a fazerem o autoexame das mamas, a procurarem seus ginecologistas e, na época certa, fazer o rastreamento com mamografia, que o rastreamento do câncer de mama é feito com mamografia. E o que é o rastreamento que você falou desde o início? O que é esse Sim, rastreamento? sim. O rastreamento vem da questão que quanto antes você fizer o diagnóstico, mais a gente Né, vai Lê? ter cura. Nas pacientes com cânceres iniciais, nós temos uma cura em torno de 90 a 95%, Camila. É muito grande. Então, a grande maioria das mulheres passa pelo câncer de mama e tem a cura real. Então, o rastreamento é você não estar sentindo nada nas suas mamas e você vai fazer um exame para ver se existe alguma coisa ali dentro que a gente não está conseguindo palpar. E o exame para rastreamento, até hoje, o exame realmente para rastreamento é a mamografia. Nenhum outro exame consegue detectar lesões tão pequenas e um número maior de lesões do que a mamografia. Os outros exames, eles vêm para auxiliar, como Uhum. ultrassom, como a ressonância. Eu tenho pacientes que me perguntam assim, Camila, ai, mamografia dói tanto, não posso fazer só ultrassom de mama? Eu tenho tanto medo de fazer mamografia, acho que vai me machucar ou vai ter irradiação, que vai aumentar minha chance de câncer de mama. Então tem muitos medos e muitos mitos. E as pessoas querem assim justificar para fazer um outro exame. Só que infelizmente, o ultrassom, ele tem que ser uma coisa bem específica, uma alteração específica, porque é como se procurasse uma agulha num palheiro. Então, você não acha nunca. E microcalcificação, que os cânceres muito iniciais aparecem como microcalcificações, elas aparecem só na mamografia. Né? Mas Então, quando que eu faço, né? Porque tem isso também, né? Tem uma idade, não tem? Tem uma hora para procurar, ou então se sentir alguma coisa. Quando que eu devo fazer essa mamografia?
Sim, a mamografia. Então, a gente divide as pessoas, as mulheres, em grupo de risco habitual, que somos todas, nós, a maioria, somos em torno de 85, 90% das mulheres, é risco habitual. Nós temos em torno de 12% de chance durante toda a nossa vida, Camila. Todas nós. Aquela paciente que tem mais de 20% de ter câncer de mama passa a ser um risco, um alto câncer de mama. Então, são as pacientes que têm histórico familiar forte de câncer de mama, são aquelas que têm mutações genéticas comprovadas. Depois a gente fala um pouquinho dessas mutações. Mas pacientes que têm alterações, fizeram biópsias na mama, que existem lesões pré-malignas, que passaram por radioterapia na infância. Deu uma travada, né, Camila? Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Então, Não, aquelas tô te ouvindo. tá me ouvindo. Porque deu uma travada. Pra mim não travou. Será que travou para as pessoas? Tá, agora é sem som. Som. Agora foi sem som. Você tá me ouvindo? Você me ouve? Não me ouve? Então é para colocar o fone. Coloca o fone. Coloca fone. Você tem fone? Deixa eu avisar. É, sem fone, trava. Isso já aconteceu várias vezes. De uma vez, você lembra, Dri, que a gente estava assistindo a gente estava assistindo uma live do padre uma vez, e aí a gente falou com ele para colocar o fone, aí agora todo mundo coloca o fone, porque sem fone acontece isso, trava. Fica sem som. Vocês estão me ouvindo aí? Ou só ela que vocês não estavam ouvindo? Só a Flávia que tá sem som. Obrigada, Dri. Ô, Flávia, eu vou tirar e te colocar de novo, tá? Teve um dia que aconteceu isso, a gente estava assistindo uma live do Padre Alexandre e a gente avisou ele. Aí ele colocou o som. Aí depois disso nunca mais eu fico sem fone. Oi. Oi, voltei. E você sabe que eu Usa o esqueci fone. de Você te acha que tem falar? diferença? Você acha que tem Sempre acontece diferença? É direto. mesmo? Não só Olha comigo, não. só. Uma vez a gente estava assistindo uma live do padre, aí ele não parou de falar, outra convidada. Aí eu falei, padre, coloca o fone. Aí ele colocou a convidada dele também, aí funcionou. Sempre bom pôr o fone. Interessante, porque eu faço toda sem fone e nunca soube disso. Eu sempre achava que era a mesma coisa. Mas, ótimo, vivendo e aprendendo. E aí a gente estava falando da questão das pacientes de alto risco. Uhum. A última que eu acho, não sei se vocês deu para escutar, são aquelas pacientes, aquelas meninas que foram submetidas à radioterapia na infância. Tem uma chance maior de câncer de mama. Então, normalmente, o rastreamento, os protocolos, começam a partir dos 40 anos, anual, mamografia anual, até não tem uma idade limite. Por volta dos 74 anos, é avaliado se as condições dessa paciente. Porque tem pacientes idosas de várias condições, né? Então, assim, independentes, que estão numa vida tranquila, e tem outras acamadas, com uma demência. Então, é claro que a gente vai ter o bom senso, né? Aquela paciente que está ativa vai fazer até quando ela tiver uma sobrevida de mais ou menos 5 anos. A gente tem um outro protocolo no Brasil, Camila, que é o que está utilizando no SUS, que o INCA, Instituto Nacional do Câncer, orienta,
A Sociedade Brasileira de Mastologia orienta os 40 anos, mas o INCA ainda está considerando como 50 anos a primeira mamografia, de 2 em 2 anos, até os 69 anos, tá? Isso provavelmente vai mudar, porque tem uma pesquisa brasileira que saiu tem pouco tempo, tá sendo feita essa pesquisa, ainda está em curso, que viu que as brasileiras estão tendo, as brasileiras e as latino-americanas estão tendo câncer de mama mais cedo do que as outras mulheres do mundo. Então, a gente está tendo câncer de mama antes dos 50 anos, muito mais frequentemente, né? Agora, o rastreamento a partir dos 40. Pois é, na verdade, não, ainda não se sabe. Ainda não se sabe. A gente sabe, hoje a gente já sabe que a gente consegue fazer uma prevenção primária. Antes, o tempo todo, a gente falava de prevenção, de diagnóstico precoce do câncer de mama, que é a prevenção secundária. A gente não pensava em evitar o câncer de mama, de diminuir o risco dele. Hoje a gente consegue falar sobre isso através de hábitos saudáveis. Então, a gente não sabe o que está acontecendo com a nossa população brasileira, mas pode ter a ver com essa questão dos hábitos. Porque hoje a gente sabe que a prática de exercícios físicos, a alimentação mais saudável, pobre em industrializados, em alimentos processados, em alimentos, muitos carboidratos, né? E a diminuição do consumo de álcool também diminuem bastante a incidência de câncer de mama. Pode diminuir em torno de 20% essa chance do câncer de mama. Então, a gente não sabe se os nossos hábitos e a nossa alimentação não tá tão boa assim, né? Talvez tenha uma questão disso aí. Por isso a questão do incentivo dos hábitos saudáveis. Inclusive naquelas pacientes que têm mutação, que têm um risco aumentado de câncer de mama, e pacientes que tiveram câncer de mama, com a mudança de hábitos, elas têm um risco menor também de ter o câncer. Né? Interessante. Tem evoluído São coisas muito novas, isso também, né? Exato, a todo momento. Em mastologia, Camila, é assim. É um trabalho atrás do outro, um resultado atrás do outro. Os tratamentos estão muito diferentes. Então, assim, tá uma corrida, né? Isso é muito bom para nós mulheres, né? Principalmente para nós mulheres, porque o câncer de mama acomete só 1% só dos cânceres de mama é masculino. É uma pequena porcentagem mesmo. Não, minúscula, né? Minúscula, Você estava falando das doenças que é uma doença multifatorial, né? Sim. Então, é interessante a gente pensar nisso, porque eu, né, quando eu era criança, né, tem pouco tempo, eu escutava menos do muito... que eu. Mais ou menos. Mais tempo do que quando eu escutava falar, né, do câncer de mama, eu sempre achei que era realmente uma coisa genética, né, assim, aí eu pensava assim, se eu não tenho ninguém na família, então tudo bem, não tenho, né. E é importante a gente, né, desde o início você está falando isso, que a gente tem 12%, né, de chance de ter. Então é importante mesmo isso não é uma coisa assim só de uma campanha, porque tem muita gente que às vezes fala assim, de novo esse outubro rosa. Ô, gente, mas é sério, né? A gente tem que levar as coisas mais a sério. Você vê, a cada 8 mulheres, uma vai ter câncer de mama durante a sua vida. Então é muito grande, né? Você estava falando da questão da... eu ia falar uma coisa e perdi aqui. A gente foi falando tanta coisa que me perdi. Não. Deve ser que eu ia falar... Da questão multifatorial, que eu falei. Uma doença multifatorial. Mas aí a gente conversando, eu pensei... Mas depois eu vou lembrar. Então, o câncer de mama, ele não é uma coisa simples, né, Camila? A gente não consegue ligar assim... eu tive câncer de mama por causa daquilo. Né? Foi por causa daquilo outro. A gente não consegue saber uma causa. Por que eu tive câncer? Lembrei. Você falou da questão da história familiar. Hoje eu recebo pacientes no meu consultório. Praticamente todo dia eu ouço exatamente isso, Camila. Mas eu não tenho ninguém na minha família. Eu não sabia que o câncer de mama não era familiar. Isso assim,
eu ouço todos os dias. Então, a maioria é câncer esporádico. Então, qualquer uma de nós pode ter. Se qualquer uma de nós pode ter, então eu vou fazer meu autoexame, eu vou no ginecologista. Se eu tiver uma alteração, ou eu vou no meu ginecologista, ou eu vou diretamente no mastologista, né? Porque eu posso ter. Se eu penso que é familiar, Camila, se eu tiver uma alteração na minha mama, eu posso pensar assim, minha família não tem câncer de mama. Então, deve ser nada Não sério, vou. não? É. Então, depois eu vou, né? Então, acaba postergando e achando uma coisa mais tranquila e não vai, né? E o mais interessante que você está pontuando muito, que é essa questão da gente ver antes, né? De a gente prevenir mesmo. Então, por isso que quando fala do autocuidado, né? Da gente fazer ultrassom ou mamografia, né? Que eu sei que realmente é chato fazer, né? Mas é Sim. importante, porque quanto antes, melhor para curar também, né? Ninguém quer ficar doente, ninguém quer realmente ter um câncer, né? Então, é importante mesmo a gente fazer. Não é só uma Exatamente. campanha. Mas às vezes, Camila, tem tantos mitos hoje envolvidos, né, nessa questão da mama, que muitas mulheres descobrem nódulos pequenos, porque às vezes esse nódulo pode ser pequeno e está mais próximo da pele e a gente consegue sentir, a própria Uhum. paciente consegue sentir e ele está pequeno. Às vezes tem tanto medo, eu não vou, porque se mexer ele aumenta, não tem essas coisas. Se mexer ele, aí que vai alastrar, coisa, a gente não deve mexer nas coisas demais. Então, aí se for um câncer, o que eu vou fazer? Então eu vou dar uma escondida, né? Então, isso ainda existe muitos mitos e muito medo, e as pessoas ainda ficam fugindo do médico, ainda nos dias de hoje. Ah, é. Tem uma geração, meu pai foge do médico, tem uma geração que foge ainda, né? E essa questão de Exato. negligenciar, eu acho que é o pior, porque como você falou, se você consegue detectar antes, vai ser muito mais fácil, né, de você realmente. Então, eu sei que tem medo, eu sei que tem crença, eu sei que tem tudo isso, mas a gente precisa ter força, coragem. Se for um câncer, graças a Deus tem como curar. Né? E você também, aquele dia que eu conversei com você, que eu queria que a gente abordasse um pouco aqui, a questão de como lidar com o câncer. Se você tem alguém perto de você, se não é você, mas você tem alguém perto, o que que você deve, o que que você não deve falar, né? Porque eu É. acredito muito, eu até assisti um pouco da sua live ontem com a psicóloga, Com a né? Renata. Com a Uhum. Renata, E eu Sim, achei muito sim. legal, ela até falando a questão da pandemia também, que realmente, gente, essas questões influenciam. Então, às vezes é uma palavrinha que a gente solta, e é o que você está falando dos mitos e verdades, então é importante, né, a gente falar sobre isso Exata. também. É interessante que ontem ela estava falando a questão que a tendência da paciente, quando descobre, né, quando está na dúvida do diagnóstico ou descobre que está com câncer de mama, é se afastar. Até um recolhimento, né, Camila? É, Deixa eu me organizar aqui por dentro. Então, assim, afasta, fica em silêncio, né? Quer dizer que essa paciente deve ficar isolada, né? Ela precisa de ajuda. A gente não precisa de ser invasiva e falar, não, você tem que sair, você tem que, não, vou te visitar, e não, você tem que ficar para cima, o que é isso? Você vai ficar boa, né? Não é obrigar a não é. paciente a ficar bem no momento que ela não está, né? Mas acolher essa paciente de acordo com como é essa mulher. Porque a gente acaba achando que todo mundo é igual a gente, né, Camila? Ah, não, se fosse comigo, eu queria que fizesse isso, isso e isso. Ah, não, comigo, não é? Então eu vou fazer com ela o que eu gostaria que fizesse comigo. Não é assim. A gente tem que fazer com o outro aquilo que o outro está preparado, aquilo que o outro está demandando. Né? É se colocar à disposição, mas não só falar assim: olha, Camila, se você precisar, você me liga, tá? Se você precisar, você É. fala qualquer coisa, você me fala. Essa disposição, muitas vezes a pessoa não está disponível mesmo. Então fica uma coisa muito assim, longe, né? Você me liga qualquer coisa. Não, espera.
vou passar uma mensagem, um WhatsApp, tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Né? Eu sei que que a minha amiga gosta de não sei o quê, mando para casa dela, né? Vou lá, conversa alguma coisa, não precisa invadir tanto esse espaço e respeitar o silêncio e esse recolhimento dela. Às vezes, eu posso me oferecer para ir numa sessão de quimioterapia com ela. Às vezes eu posso, porque muitas vezes, Camila, tem aquela pessoa, tô falando aquela pessoa que vai acompanhar nos tratamentos, né? Aham. Ou o marido, ou a companheira, ou a mãe, ou uma filha. Tem geralmente uma pessoa que é aquela que vai ser a referência dessa pessoa. Mas às vezes ela tem um problema, né? Ela tem o trabalho dela, não vai poder. Nunca é demais você se oferecer para ajudar nesse momento, né? E acaba sendo uma experiência muito enriquecedora para quem está participando, né? Então é uma forma de ajudar, né? Ah, se ela não quiser, ela sabe que eu estou disponível. Então, assim, quem sabe na próxima eu não vou, né? Então a gente tem que ter um cuidado para a gente não invadir e aquilo que a gente fala. E às vezes as pessoas têm muito medo, né, Camila? Nossa, eu não vou falar a palavra câncer, porque assim, câncer é uma palavra muito feia. Hoje está mudando, porque a gente vê que as pessoas estão falando muito nas redes sociais. Tem vários Instagrams muito bacanas que eu sigo de mulheres que tiveram câncer de mama e que falam com muita naturalidade. Porque toda vez que você fala do seu problema, fica mais fácil de você resolver aquilo e assimilar, não é? Parece que você fala, parece que você dá uma aliviada, né? E quando as pessoas estão com muito medo, né, fingem que não existe, isso fica muito difícil, porque assim, a pessoa não tem nem liberdade para falar, porque as pessoas dão uma fugida, né? Então, E também eu acho que tem uma questão também de, na hora que vai, né, a pessoa que estiver junto, que for conversar, tomar cuidado para não falar aquelas frasezinhas assim, ai, seu cabelo vai cair, ai, sabia que câncer é doença da alma? É umas coisinhas, né, que exato. você tem um post seu muito legal que fala sobre isso, que eu acho super bacana, realmente a gente Fala da ter esse falta de olhar Deus, da fala falta da de falta Deus. de Deus, né? Fala da questão. Você tem medo da doença voltar? São umas É, perguntas. Eu falo que parece aquelas perguntas assim. Tá? Caiu uma bomba, tem um incêndio, aconteceu um desastre. Chega o repórter e fala lá com a irmã da vítima, a mãe da vítima. Como que você está se sentindo nesse é. momento? Você Ótimo, tá tá bem? explodindo tudo, eu tô ótimo. Não, tô ótima, tá super tranquilo, né? O que você tá sentindo? Você perdeu tudo. Então, assim, são aquelas coisas que eu falo que é até questão de educação, né? Eu acho que a gente tem que ter, primeiro de tudo, educação, né? Compaixão por aquela pessoa. Não é, na verdade, colocar no lugar, mas não é colocar no lugar, é colocar. Porque a gente não consegue ficar no lugar da outra pessoa, não é, Camila? Não Não tem consegue. jeito. Mas é colocar no lugar assim, gente. Ela tá passando por uma dificuldade. Esse momento não é fácil, né? Ela tá ali lutando, mas não é fácil. Porque deixa eu pensar no que eu tô falando, né? Vamos pensar antes de falar, né? As coisas mais sofridas para a mulher no câncer de mama, né? É a questão da mutilação. Eu vou ter que tirar minha mama? Eu vou poder fazer reconstrução no mesmo momento? A minha mama vai ficar igual à minha mama anterior? Né? Igual não vai, né? Eu vou ter que. Eu vou poder. E se tirar uma parte da minha mama, a minha mama vai ficar desfigurada? Outra questão, o cabelo. Na verdade, é questão da mutilação, É da porque a questão do mutilação, cabelo. só para fazer é uma coisa muito feminino, né? A mama é muito feminina, né? A mama é um símbolo da sensualidade, é um símbolo da Sim. amamentação, da nutrição.
né? Então, eu acho que a mama realmente, quando você fala isso, toda vez que eu lembro do câncer de mama, eu acho que o meu pior medo, eu nem tenho medo da morte assim, não, mas eu acho que eu venho isso na minha cabeça. Gente, é tão sério por isso, né? Porque é uma mutilação, assim, muito forte da Sim. mulher, é muito feminino, né? Por isso que a gente É tem o que ter maior também essa medo. empatia. O maior medo da mulher é ter uma alteração na mama, um câncer de mama. É o câncer que a mulher tem mais medo. Não tem outro que se compare. Então, às vezes a mulher tem mais, ela pensa menos na questão. Ela pensa primeiro, né? Quando você tem um diagnóstico. Porque tudo começa, né, Camila? Quando você tem uma dúvida. Então, que é o momento mais difícil. Você tem uma alteração na mamografia, você tem uma alteração no seu ultrassom, você tem uma alteração na mama, que nós vamos fazer uma biópsia. Eu não sei o que é ainda. Pode ser um câncer de mama? Pode, mas ainda não sabemos. Então, porque existem lesões que são muito suspeitas, Camila, que quando a gente faz a biópsia, elas são benignas. Então, a gente tem que ter Uhum. muito cuidado também, né? Porque aí a paciente causa um estresse, uma ansiedade muito grande nessa É. paciente, e é um resultado benigno. Como acontece o contrário, casos benignos. Por isso que eu falo que nós, mastologistas, nós somos detetives e somos sistemáticos. Porque tem nódulos que tem uma carinha bonitinha, que são lindos. Quando a gente faz a biópsia, a gente até assusta. É um câncer de mama, né? Então, o câncer não tem cara. Ele pode ser qualquer alteração na mama. Vamos só lembrar que os nódulos de mama, em 70 a 80% dos casos, é benigno. Só que existem os 30, 20, 30%, né? Que não são. Então essa paciente, ela fez uma biópsia. A ansiedade maior é nesse momento de espera, Camila. Será que é câncer? Será que não é? E se for? Aí começa a pensar, vou ser mutilada, meu cabelo vai cair, já começa a pensar, né? E E como o mulher câncer é de mama. fértil para isso, né? A gente tem uma Não, a mentalidade de. cabeça já vai a mil. E como que vai ser no meu casamento? Como que meu companheiro vai me ver? Eu não vou conseguir tirar minha roupa diante dele. Como que vai ser isso? Será que as pessoas todas vão me abandonar? Porque diante de uma doença, Camila, em todas as doenças, o paciente, ele tem uma sensação de desamparo, que ele vai ser Uhum. desamparado. Então, todo mundo vai me desamparar e eu vou ficar sozinha? O que vai ser? E os meus filhos? Aí vem o medo, quando tem filhos, o medo. Principalmente filhos pequenos. As pacientes, primeira coisa que elas pensam, quem vai cuidar dos meus filhos se eu morrer? Né? Já começa a pensar na morte. Como que vai ser? Né? Então, o primeiro estresse é esse da questão da biópsia. Quando? Então, esse momento entre a biópsia e o resultado, esse tempo é muito importante. A gente tem em torno de 15 dias de espera. E é muito importante, porque nesse momento a paciente fica numa ansiedade tremenda, mas está se fortalecendo para um resultado, né? Agora eu estou preparada, mais preparada, né, para um resultado positivo. E aí os tratamentos, eles podem ser vários, vários. Não existe essa coisa de que todo mundo tem que fazer quimioterapia. Algumas pacientes vão fazer radioterapia, outras não. Algumas vão fazer cirurgia no primeiro momento, outras não. Algumas vão usar hormônio. Então, o tratamento, eles têm assim, uma gama de tipos diferentes e de indicações, porque os estadiamentos são diferentes, não só porque uma é inicial, o outro é avançado, mas existem tipos diferentes de tumor. A gente tem vários tipos histológicos de tumor e a gente faz o estudo genético do tumor, Camila, a gente classifica em pelo menos 4 tipos e cada um é de um jeito. Então tem tumores muito pequenos que devem começar com a quimioterapia por causa do tipo desse tumor, né? Então,
Então, É bem aí vem todas relativo essas mesmo, dúvidas. assim, pessoal, Muito, né? Assim, não tem como muito. você Você não classificar. consegue você não consegue comparar o seu caso com o da sua tia, que teve há muito tempo atrás, ou a sua amiga que teve agora. Porque o tratamento pode ser completamente diferente dela. E a história é completamente diferente. Então a gente não pode se basear. E as experiências anteriores, né, Camila, elas acabam sendo levadas em conta, né? Porque É. você acha que vai ser exatamente igual as pessoas que você viu com câncer de mama, né? E é muito importante, ontem que eu assisti, né, da sua live, a gente pensar na questão mesmo de ajuda mesmo social, né? Ajuda mesmo, assim, de estar perto, estar junto, acolher, porque isso conta muito, né? Eu acho que eu sou muito a favor dessa questão da interioridade, da espiritualidade. Eu acho que isso Sim. vale muito para qualquer. Não que a gente tem que tomar remédio, tem que fazer tratamento, tudo isso, mas eu acho que isso também é o junto, né? Um composto, né? A gente vê, hoje já existem alguns trabalhos que falam que as pacientes, não de câncer de mama, os pacientes de uma maneira geral, aqueles que têm doenças mais graves, quando eles têm alguma coisa que eles acreditam, que acreditam em algo além, eles têm uma resposta melhor e aceitam mais aquilo que a gente não consegue mudar. Então, porque a gente quer controlar tudo, né, Camila? Quero mudar, controlar toda a vida, como se a gente tivesse todo o poder de seguir o passo a passo e tudo vai dar certinho do jeito que você programou. A gente acha que é assim, né? Não é Acha. não. Só que não, né? De jeito Só que nenhum. não mesmo. De jeito nenhum. Então, no momento que você tem uma doença que te tira o chão, né? Num primeiro momento, você fica, meu Deus, agora eu não tenho controle de nada, como que eu vou fazer? Mostra pra gente que a gente tem muito mais coisas além do É, que a gente quer, né? Na verdade, a gente tem um Deus, né? Independente, né? Cada um vai ver de uma é. forma que tá ali nos ajudando, nos auxiliando através das pessoas, através, né, das situações, né? Que a gente não tá assim julgado nesse mundo, né? Porque às vezes você acha Não. que tá julgado aqui e ninguém vai olhar por mim, né? Tem uma pessoa, Então, a Ângela, que ela comentou assim que a irmã dela faleceu muito tempo depois de ter feito todo o tratamento do câncer, mas não se cuidou depois. Tem o pós também, né? Que aí é de todas, né? Em tudo, né? sim. Aquela paciente que teve câncer de mama, ela é um alto risco para um novo câncer de mama, né, Camila? Dependendo do tipo do tumor e do estadiamento, do estágio que a gente fez o diagnóstico, porque tem aqueles tumores que crescem mais devagar, tem os tumores que crescem muito rápido. Então, por isso, nem sempre aquela paciente que chegou no consultório com um nódulo muito grande, não quer dizer que ela não se cuidou. Pode ser um tumor que Uhum. cresceu muito rápido. Então, Então a gente precisa de fazer um acompanhamento depois. Eu tenho uma amiga oncologista que até semana que vem a gente vai fazer uma live junta sobre quimioterapia. Ela fala assim: olha, a partir de agora nós estamos casadas. Você está casada comigo também. Ela fala assim com o paciente: você também está casada comigo, não é só com seu marido, não. Porque a gente precisa desse acompanhamento, né? Porque existe uma possibilidade de voltar. Então, essa possibilidade ela é muito variável, mas existe. Nas pacientes que têm mutação genética comprovada, existe uma chance, um risco maior do que aquelas que não têm mutação. Vamos lembrar que a maioria não tem mutação, né? uhum. Mas pode voltar. E como os tratamentos mudaram muito, Camila, então assim, hoje a gente tem medicamentos para tumores que antes a gente não tinha. Então, aquelas pacientes que tiveram câncer de mama há 10, 15 anos atrás, elas fizeram tratamentos diferentes do que a gente está fazendo hoje, muitas vezes. Então, tem tumores que a gente falava assim, toda vez que a gente recebia pacientes com esses tipos de tumor, a gente pensava, meu Deus, como que nós vamos fazer
né? Eram pacientes que não, a gente não tinha um controle maior sobre a doença. E hoje, com as medicações, a gente tem. São pacientes que chegam com tumores muito grandes, o tumor às vezes some dentro da mama, que a gente fala de resposta completa. Então, então, existe a possibilidade do retorno, por isso controle. E esse retorno, essa recorrência ou recidiva, não é porque a paciente não estava fazendo controle. Pode até ser que ela não tenha feito todo o tratamento, porque existe umas medicações que os pacientes tomam depois também. Tem medicações que tomam por 5 anos, tem medicações que tomam por menos tempo. Ah, não, eu fiz o tratamento de câncer de mama e não quero usar mais nada. Se ela não teve esse tratamento, porque essas medicações, elas são para diminuir essa recidiva. Elas são exatamente para recidir isso, para diminuir. Então, a paciente precisa de fazer um controle sempre, com mastologista, com oncologista, né? Ela precisa de ser seguida, né? E os 2 primeiros anos são os anos mais que tem um risco maior de recidiva. Teve até uma pessoa, acho que foi a Adri que comentou ali, questão de fazer mamografia, que tem gente que fala também, que eu lembrei disso mesmo, um mito, que não pode fazer todo ano, né? Que diz que pode dar problema, o certo é fazer a cada 4 anos. E eu acho que a questão principal, que acho que a maioria de nós brasileiros, às vezes a gente tem uma dificuldade, é procurar mesmo, né, um mastologista, pessoa específica para poder te falar aquilo, não o vizinho, a vizinha, o tio, porque às vezes a gente vai escutando muitos outros, né? Eu acho que nós temos muito essa mania de se automedicar, né? Ah, não, isso a minha vizinha falou que teve isso, e aí ela tomou um negócio e tá ótimo, né? Então, são as fake news, né? Fake news também acontece em mastologia, em medicina acontece, é muito fake news. Eu vou fazer uma live sobre fake news semana que vem, da Sociedade de Mastologia de Minas. Porque assim, porque tem muito mito, né? Essa questão da mamografia, a mamografia, a gente faz por causa da radiação, né? Então ela emite uma radiação na sua mama e aí acaba tendo, né? Aí faz o filme e tudo. Hoje não precisa de repetir tanto, porque as mamografias digitais, apesar de precisarem de apertar as mamas, mas não precisa de repetir tanto os filmes como há um tempo atrás. Mas a gente no dia a dia, Camille, na nossa vida, a gente toma radiação, a gente recebe radiação. Então, a mamografia, o pouco que a gente recebe de radiação na mamografia é muito, infinitamente menor do que a gente recebe no dia a dia, tá? Então, é tipo 0,1 centigraus, que é muito pouco, muito pouco. Então, inclusive, a mamografia, a gente não faz mamografia em mulheres grávidas, mas pela quantidade de radiação, até poderia. A gente não faz, mas poderia por causa do pouco que é. É pequeno. Então, existem trabalhos falando desse risco, porque você vai ter uma radiação cumulativa, porque você vai fazer todo ano, né? Só que nada foi comprovado, não foi comprovado uma relação com o aumento de câncer de mama com essa radiação cumulativa. O benefício que a gente tem com diagnóstico precoce é muito maior do que essa possibilidade desse risco. A mesma coisa com o câncer de tireoide. Você lembra uma época que eles estavam falando tanto de medo de câncer de tireoide? Se a gente vai ter uma radiação pequena na mama, ela é focada na mama, vai muito pouco para a tireoide. Então, não justifica também esse medo. Ah, mas mesmo assim, eu quero usar o protetor de tireoide no meio da mamografia, fazendo a mamografia. Esse protetor, ele pode atrapalhar a avaliação de toda a mama e você pode precisar de repetir a mamografia por causa disso. Então, acaba que tá fazendo, não justifica, né? Então, isso é uma fake news. Não existe nenhum protocolo de mamografia de 4 em 4 anos. Existe o de 2 em 2 anos,
pelo INCA, mas o ideal, que na verdade mundialmente está sendo protocolo mundial mesmo, é anual, realmente. Porque às vezes de um ano para outro a gente já vê uma diferença. O câncer de mama demora um ano para dobrar de tamanho, Camila. Então, se eu vejo um nódulo pequeno, se eu pulo 2 anos, eu posso, às vezes, perder a possibilidade de conservar a minha mama, porque o nódulo está maior. Porque a gente tem um limite para poder conservar essa mama. Entendi. É importante fazer, né, gente? Vamos prevenir que é muito melhor, né? Você está falando da radiação também, tem já que você vai falar do fake news, não sei se isso é fake news, né? Mas quando a pessoa faz a radioterapia, eu já ouvi muita Sim. gente falar assim que ela não pode ter contato com muita gente, porque isso pode passar. Como é que funciona isso na prática? Existem alguns exames que são feitos com material radioativo, né? Ou a radiação, ou a cintilografia. A gente só pede, na verdade, para não ter contato. Por exemplo, as mães que estão amamentando, ficam um período sem amamentar, tá? Mas o contato mais é com criança pequenininha, mas não tem isso não, contato com adultos não, tá? Mas é importante estar passando exatamente o caso. Eu estou amamentando, como que eu faço? Eu tenho criança pequena, tirar todas essas dúvidas com o seu médico, porque mesmo a radioterapia, Camila, existem vários tipos de tratamento. Então, tem radioterapia mais fracionada, então vai depender muito. Entendi. Então, é importante conversar, principalmente com o radioterapeuta que está fazendo, né? Não vamos generalizar, né? Porque a pessoa às vezes fala, tô fazendo radioterapia, ai meu Deus, não posso te ver. Não, é assim. O adulto não tem risco não, de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. E sua mãe tá avisando aí, lembra de levar a mamografia anterior na consulta, é isso mesmo. Por favor. Aqui, gente, não joguem mamografia fora. Eu falo com as pacientes, chega as pacientes com um monte de mamografia, elas falam, já chegam lá pedindo desculpa. Doutora Flávia, desculpa, porque é muita mamografia, tá muito bagunçado, me desculpa. Eu falo, gente, eu tô acostumada e eu adoro quando vocês levam muitas. Porque às vezes, Camila, tem uma alteração mínima. Às vezes uma alteração da densidade. Tem uma areazinha um pouquinho mais branquinha que não chega a ser nódulo, que comparando com as mamografias antigas, eu vejo que tá diferente. Aí, às vezes, no laudo, lá tá assim, normal. E aí, eu pesquiso aquela areazinha ali, e às vezes tem uma coisinha ali bem minúscula, porque a gente tá achando cânceres de 3 milímetros, cânceres muito menores do que a gente achava antes. E as mamografias estão cada vez melhores, então a gente tá enxergando mais. Isso é muito bom, porque a gente tá tendo mais cura. Eu acho que nessa área eu tenho visto muito, eu falo assim, de casos de pessoas, eu tenho amigas que infelizmente faleceram por causa do câncer de mama, mas assim, quando eu lembro da minha infância, minha adolescência, eu acho que a gente via um número muito maior e a forma de tratar era muito mais agressiva do que hoje em dia. Hoje em dia eu vejo muitas mulheres passando pelo câncer de mama, vencendo, estão aí com vida e tudo, e bem de vida, né, assim, vivendo muito bem, e de uma forma mais, como se nada tivesse acontecido, assim, sabe? Realmente, assim, foi uma doença que superou, e antigamente a gente não via tanto isso. Eu acho que realmente evoluiu muito, né? Tanto na medicina, como essa questão de tratamento, né, que não fica só lá com o mastologista, mas social, esse movimento todo, né? Isso tudo colabora. Influencia, a sociedade inteira. Por isso a importância dessa disseminação nas redes sociais. Porque toda a sociedade, quando a gente fala, né? Vamos falar de câncer de mama, as pessoas começam a ter mais liberdade para falar. E até lembram, gente, eu mesmo tô lembrando, a minha amiga tá fazendo, uma colega minha de trabalho tá fazendo tratamento, eu tinha até esquecido. Olha, eu vou ver como que ela está, né? Porque as pessoas acabam aqui, eu vou fingir que isso não existe, né? E é muito importante.
Camila, passou rápido demais, Camila. Faltam Demais. 10 minutinhos. Pois é, eu ia te perguntar agora se você quer Deus. concluir com alguma coisa que a gente não falou, porque a gente vai falando, e Sim, às vezes tem alguma informação importante, valiosa que você sim, queira sim. passar. Comentar da questão dos tratamentos de hoje, porque a oncoplástica, que é essa reconstrução mamária, mas é uma reconstrução mamária, são técnicas que a gente utiliza para melhorar essa estética mamária, independente de ser uma mastectomia ou não. Então, a paciente vai tirar só uma área da mama dela. Dá para fazer uma reconstrução naquela área que fica muito melhor esteticamente, às vezes imperceptível. Então, essas pacientes hoje, Camila, ou as mastectomias hoje, a mastectomia antigamente a gente tirava tudo, pele, mamilo, areola. Hoje, algumas pacientes precisam, mas muitas podem conservar só a pele ou a pele, areola e mamilo. A gente consegue fazer isso tudo e reconstruir essa mama. Então, se essa paciente tem que fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, ela vai com outro astral para o tratamento. É incrível como que eu vejo essa diferença do antes e depois, porque é uma técnica, são técnicas novas, né? Então, tem 8 anos que eu faço a oncoplástica, então eu vejo uma diferença muito grande. Então a gente fica muito feliz com essa evolução, né? Porque as pacientes se sentem menos mutiladas do que há um tempo atrás, né? E pedir a todos que procurem os seus médicos, vão nos seus ginecologistas ou nos seus mastologistas quando estão fazendo controle. E se tiverem alguma alteração, não deixem para amanhã. É realmente urgente, né? Porque a gente não sabe a gravidade da situação, né? E eu adorei te conhecer, principalmente amei. porque eu acho que quem vai lá no seu consultório fica curada só de ter esse acolhimento, essa forma tão simpática e empática também que você tem. Então foi um prazer te conhecer. Não sei se eu vou ter um dia, mas se eu tiver, já vou anotar aqui na listinha o seu nome e telefone, porque realmente eu acho que isso faz muita diferença. Hoje em dia, os médicos terem essa abordagem mesmo, de que não é somente uma doença, mas é uma doença multifatorial, né, que a gente conversou e que a gente tem que olhar um todo, faz muita diferença para a cura. Então foi um prazer. Marinês, obrigada. Obrigada. Sua mãe linda. Eu agradeço demais a sua acolhida, seu convite. Foi muito, muito bom. Muito obrigada, e quando gente. O dia da live do Fake News, me avisa que eu vou publicar, porque isso realmente é importante. Te passo. Obrigada a todo mundo que beijo. Aí. Um beijo. Fica com Deus.